vamos começar então com um fato triste aqui, mas é preciso expor, falar sobre racismo. Tá aí, o Demétrio Vecchioli comenta o seguinte, ó, o Senado recentemente votou a Lei Geral do Esporte e, para surpresa de 0,0 pessoas, o bolsonarismo, né, votou contra, foi contra a punição para casos de racismo, homofobia e xenofobia. São contra punir o racismo, portanto a homofobia, portanto a xenofobia nos esportes. Flavinho, Banana Bolsonaro, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, que diziam que é moderado, sei. Sérgio Moro, Ex-salvador da pátria. pois é. Damares Alves, diz que eu não farei oposição ao governo Lula. Eu vou orar pelo governo Lula, porque muitos evangélicos votaram no governo Lula. Sei. Eduardo Girão, esse aí nem evangélico não é, né? Espírita e tá no meio da bancada evangélica lá. Bom, Magno Malta, vamos falar daqui a pouco, e o astronauta, representante de São Paulo, aliás, eu falei do Bananinha, mas o primeiro não é Bananinha, o primeiro é o 01, né? Eu me equivoquei, desculpa. É o Propineiro, né? O da Rachadinha. Astronauta Rachadinha. Marcos Pontes, da Rachadinha. Astronauta Marcos Pontes votou também contra a punição de casos de racismo, homofobia e xenofobia nos esportes. Ou seja, nada de novo debaixo do sol, né, Pava? Will, eu selecionei esse post do Demétrio porque a gente tem dois vexames, né? Vexame gospel duplo hoje, aí da Damares e do Magno Malta. Então, olha, aí está quem são eles. Hoje, a fala, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, a fala do Magno Malta é um deboche, é um escárnio, assim, é um dos momentos assim de profunda vergonha e tá aí, eles são contra punir, exatamente isso, porque eles acham que, sei lá, que é mimimi, que na cabeça deles não existe isso, mas devem achar que existe cristofobia com os adjetivos que eu escrevi hoje e que eu pretendo ainda nos comentários pespegar especialmente nos dois evangélicos, aí na Damares e no Magno Malta. O Flávio não dá nem para classificar como evangélico, né? Um evangélico, enfim, que usa isso daí só para enganar o rebanho, né? O Terção comenta, essa turma aí apresentou um destaque para votar esse artigo de forma separada do projeto da lei do esporte. Uma tentativa de marcar posição. Que vergonha. Bota vergonha nisso. Pois é, ele mesmo é isso. Um astronauta da Terra plana. O próprio. É isso. Ó, meu amigo Vitão tá aqui, papai recente lá de Dublin. Tá em Dublin, né, mano? Eu acho que tá em Dublin. Se eu não tô enganado. Que incrível a live de ontem, Pavel Will. Aliás, mais uma live que nos deixa esperança. Abraço, Vitão. Deus abençoe aí, mano. Bom ver todo esse seu momento novo aí, viu? Tamo junto. Vitão é pai recente. Regiane, boa noite, Regiane. Seja bem-vinda, viu? Opa, agora eu queria te fazer uma pergunta sobre essa turma e sobre esse tal, esse destaque sobre isso. Quando é que a gente vai. Esses bolsonaristas vão sair da casinha e vão assumir definitivamente que eles são fascistas, admiradores de nazista e simpáticos ao nazismo, e a igreja evangélica vai se arrepender do apoio que deu a essa gente? Ou não tem volta mais, na sua Não tem, opinião? Will. Cada vez que isso acontece, a gente fica desanimado, mas assim tem que ser exatamente o oposto. Isso precisa nos encher de coragem para, se a gente está fazendo 5 vezes por semana, para a gente fazer 10 e usar muito mais as redes sociais. E olha, nós ganhamos aí mais de uma centena de novos inscritos aí em 48 horas, a gente está trabalhando, gente nova chegando, e é isso, Will. É um trabalho assim incessante, cara. O dia É isso. que esses espíritos imundos forem expulsos dessa casta, assim o preço da carne de porco vai subir, porque vai ter tanto porco se lançando no abismo para poder dar conta
desses endemoniados que estão aí, sejam eles cristãos ou não, porque são endemoniados esses caras. Esse Magno Malta hoje fazendo chacota, o mundo inteiro se solidarizando com o atleta, e ele fazendo piadinha com um macaco, que os defensores de animais... Will, isso não é possível que isso não... Nós vamos fazer isso chegar nos eleitores, nessas pessoas que amam Jesus e que estão equivocadas porque estão colocando um bando, uma legião de demônio, seja no Senado ou seja na Câmara. Nós vamos continuar trabalhando e cada vez mais. Marcelo, segundo o grande Tércio aqui, que está saindo, não pode ficar. Um abraço, Tercião. Eles apresentaram um destaque porque querem marcar a posição. Simplesmente para dizer que devem fazer alguma alteração, coisa parecida, sugerir alguma alteração. E para se destacar, né? Para aparecer, para dizer que pensam diferente, que tem que ser, sabe? Só para fazer barulho, vamos dizer assim, para não resolver nada, como é a prática deles, né? Mas no fim das contas é para acobertar mesmo e passar pano, infelizmente. Bom, e por falar nisso, então vamos lá. Vamos falar sobre o caso aqui do vídeo que a gente tem aqui, da senadora Damares, dizendo que quer ser princesa, Pava. É isso? Bom, Will, eu não vou recorrer ao Freud agora, mas, cara, um dia tão triste, todo mundo comentando sobre preconceito, tudo, e olha a fala dela. Aliás, desaplaudida como sempre, né? Tá falando aí para, sei lá, para as paredes aí, parece, né? Vamos ouvir a secla de Satanás, a mentirosa mor do governo, a palhaça que a da gente não Lagoinha. pode mais deixar Roraima isolado. Não pode. Não sou candidata a governadora lá. Por favor. Eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado, e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Que a gente não pode mais deixar Roraima isolado. Não pode. Não sou candidata a governadora lá. Por favor. Eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado, e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Deve achar engraçado, né, Will? Você percebe que ela acha engraçado, né? Ela se sente... Ela se sente, nossa, como eu sou bem-humorada, que piada legal que eu fiz. Isso vai viralizar nas redes, eles vão dar risada e levar a sério que eu quero ser princesa. Minha senhora, a senhora não vai ser princesa porque a senhora já é uma bruxa. E a gente não pode nem colocar sapo ou algum outro animal, porque seria um desrespeito ao mundo animal. Exatamente. Comparar com a senhora. Sabe por quê? Porque a senhora é o quê? A senhora é a bruxa das mentiras, a senhora passou aí falando em púlpitos, falando que vem estrangeiro aqui para ter sexo com bebês, que tem fazendas onde os estrangeiros vêm para fazer sexo com os animais. Sabe por quê? Porque a cabeça da senhora é isso, é perversão. Lembra da história dos dentinhos? E a senhora não conseguiu provar nada, como sempre. Sabe por quê? Porque a senhora é uma mentirosa, a senhora é uma vetusta, uma velhaca, uma pessoa que conspurca a imagem do evangelho, a imagem da igreja. A senhora não é pastora coisa nenhuma. Pastora eram as pessoas que a gente estava conversando, chorando lá. Pastora, a irmã... Como que é o nome da irmã? A irmã Mônica presta um serviço melhor para o reino de Deus do que a senhora, porque ela invoca o Deus verdadeiro. A senhora não. A senhora é uma apóstata, a senhora é uma enviada de Satanás disfarçada de pastora. E sabe o que é interessante? O seu brilho no olhar, sua falta de brilho e o seu sorriso irônico, satânico, já mostra de quem que a senhora é filha. E é por isso que não tem goiaba nenhuma. A senhora pode inventar a história que quiser, que não vai passar pano nessa sua biografia nojenta. É o que a senhora é, ok? Pava, eu não sou da área. Se tiver alguém da área, por favor, nos auxilie. Eu sou advogado, vocês sabem disso. Mas eu sinto que tem uns traços de psicopatia ou alguma coisa parecida nessa mulher. Não tem, não? Porque, total. Assim, total. porque ela fala com um jeito assim, uma mistura de quero ser engraçada, mas tem uma certa um arzinho de perversidade, de maldade,
né? Tem, Will. É uma catarse. A história de eu quero ser princesa é porque ela sabe que é uma bruxa. Ela sabe que ela é repugnante. Ela sabe que o emoji que todo mundo se refere a ela, que a maioria dos brasileiros, é o emoji de vômito. Então, no fundo, a hora que ela vai para a cama, ela não vai sozinha, porque ela carrega todos os fantasmas dela. Você imagina o tanto de pulsões, compulsões, desvios e neuroses sexuais que uma pessoa que coloca sexo em tudo tem quando vai para a cama, Will? Então, essa hora que ela acha que ela está sendo engraçada, ela está usando aí o Senado para tentar purgar um pouco desses fantasmas todos. Mas o castigo está ali, ela não consegue ficar sozinha na cama e não consegue levar Jesus para a cama. Porque é tanto fantasma, é tanta mentira, é tanto servilismo ao capeta que ela não consegue nem ter um momento de paz, teria que passar a noite expulsando os demônios dela. A gente tem uma audiência muito culta aqui, e o Luizão tá mencionando um autor, é Guattari? Eu estou errado, eu nunca ouvi falar desse autor, Luizão, me permita aqui o erro da pronúncia. Que está falando sobre uma tal de narratividade operacional. Deve ser algum conceito nesse sentido aí desse escritor. Uma boa pesquisa para a gente fazer. Mas sim, né, Luizão? Obrigado, Luizão. Acertei. Ufa. Boa. É isso. Não conheci esse escritor, mas você tem toda a razão, Pava. Agora, Pava, então, tem gente aqui indignado com você que você está comparando a Damares à bruxa e falando que tem que falar quando fazer essa comparação é com todo respeito às bruxas. É isso? Total, Will. Total. Boa. As bruxas são fadas perto dessa senhora. Boa. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Próximo aqui para depois a gente trazer o reverendo André Mello para a live. Agora eu vou falar sobre o lamentável, né? Quer dizer, mais um lamentável, né? Mais uma bizarrice evangélica que é sobre esse cidadão, esse senhor que diz que é representante de um estado tão querido da gente que, infelizmente, achou eleitores aí. Vamos lá. Para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não reverberando, revitimizando ele. Só uma pergunta, quem é esse infeliz que está do lado dele falando isso? É o Girão? Putz, não sei, Will. Parece, né? Tá bom. E que fica tipo um papagaio repetindo o finalzinho. Isso, é. Sempre tem, né? Sempre tem, né? É um delay, é um atrasado mesmo, né? O senhor tá hoje virado no girar. Eu gosto assim, vamos lá. Porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Ah, não pode? Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com a leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, ó, como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima, Ele se acha engraçado? Inteligente? O que ele se acha? Will, descaração. A gente sabe que o senhor beijaria a leitoa, porque o senhor beija coisas bem piores do que a leitoa. E eu não estou falando de sexo, não estou falando de homossexualidade, não. Estou falando dos lugares sujos e pútridos que o senhor frequenta. Isso é uma espécie de beijo mesmo. Então, eu poderia falar do
similia similibum curantur, princípio do Hahnemann para homeopatia, sobre a dosagem do remédio e do veneno, mas o senhor é ignorante. Descaração, o senhor isso daí é só pobreza vernacular mesmo. Descaração é o senhor não saber fazer higiene peniana e ainda tirar foto e guardar, e ainda postar. O senhor sabe o que acontece, né, com falta de higiene. Não sei quantos brasileiros por ano perdem o pênis. Na verdade, a sua masculinidade ou a sua hombridade, o senhor já perdeu há muito tempo. Se o senhor perdesse aquela coisa feia que o senhor postou, só seria assim, uma ilustração da sua perda de hombridade. Se fosse o senhor falando, o senhor ia falar perca, né, de hombridade. Mas é isso. Mais um nojento, mais um junto com a Damares, mais um vergonhoso, mais um segurando os testículos do Bolsonaro, e mais um que a gente tem vergonha de falar. E as outras coisas que a gente não pode falar, mas muita gente comentou e comentava quando o senhor usava aquelas camisetas de pedofilia, que o senhor só falava de pedofilia, inclusive quando o senhor mostrava a foto, lembra um promotor amigo nosso lá na região norte que falou: se o senhor postar essa foto na sua palestra mais uma vez, eu vou dar voz de prisão para o senhor. Lembra do senhor com seus amigos falando: olha o tamanho do órgão genital desse abusador aqui. Muita gente já viu ao vivo e já conviveu com o senhor para saber o tamanho também das suas taras e das suas doenças. O senhor vai prestar conta de tudo isso para Deus, tá? O racismo, perto da pedofilia ou perto dos seus fantasmas sexuais também, não é nada, tá, seu Magno? É mogno mesmo, porque é um cara de pau. E peroba é pouco para o senhor. O senhor é um outro que tira a gente do sério. 30% do Brasil hoje é de evangélico e a gente morre de vergonha de ter um safado como o senhor, um ignaro, uma besta fera como o senhor. Só lembrando que, se eu não estiver enganado, imunidade parlamentar não cobre racismo, viu, senador? Você pode falar muita coisa, mas você não pode falar tudo. Pode esperar. Will, olha a falta assim de sintonia, Will. Hoje todo mundo sim, hoje, solidário. ontem, né? Desde... Sim, todo mundo solidário com quem está sofrendo, e o cara acha que isso é uma piada. Piada, foi fazer piadinha, quer bancar de inteligente, porque é isso que eles acham, né? Eles se acham inteligente, né? Se acham inteligente, mas de inteligente não tem nada, né? Olha, que tem um tal de inteligência... Não tem inteligência limitada, Pava? Esse aí é inteligência zero, né? Zerada. Will, que façam cortes, que alguém pode pegar isso daí, mandar, sou bloqueado por ele, claro, ele não consegue, ele é daqueles... Ah, não, contraditório, para essa gente contraditório, eles querem falar, vomitar... E não aguenta 5 minutos de papo. É macho para alguma coisa, ô seu Zé Rolinha? Vamos lá, debate aí, ó. Vamos lá, vamos conversar, quero ver se o senhor aguenta 10 minutos. Aquela sua ex-esposa, acho que passou a gritar mais depois de conviver com a sua falta de inteligência, que eu fico imaginando o que é passar 24 horas com um pulha como o senhor. E ainda que ele acha que ele é pastor, ele se identifica como pastor, alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Não. Não sei. Não é nada, acho que não. Não é nada, é um zero, é um Zé Ruela. Olha, vou falar para vocês, viu, gente?